O último grão de arroz que eu tinha no mundo caiu no chão de barro batido, e eu fiquei olhando para ele, só olhando, com os joelhos doendo do trabalho do dia anterior, com as mãos ásperas de tanto lavar roupa de estranho, com o estômago vazio desde a manhã, e ainda assim fiquei olhando para aquele grão ridículo, solitário, perdido no chão escuro, como se ele fosse capaz de me dizer alguma coisa que eu ainda não soubesse. Meu filho mais novo estava dormindo no canto. Tinha 5 anos e dormia com a barriga murcha, daquele jeito que criança faminta dorme, quietinho demais, sério demais, como se o corpo soubesse que não podia gastar energia nem no sonho. Eu não peguei o grão do chão, não porque tivesse orgulho. O orgulho eu tinha enterrado junto com o Zé, 3 semanas antes, num buraco raso que a seca tinha dificultado a gente de cavar mais fundo. Eu não peguei porque naquele momento, ajoelhada no meu próprio chão, olhando para o último grão de arroz da minha despensa vazia, eu senti pela primeira vez, desde o enterro do meu marido, algo que me assustou muito mais do que a fome. Eu senti vontade de parar, não de dormir, não de descansar, parar, do jeito que não tem volta. Fiquei assim por quanto tempo? Não sei. O sol lá fora ia descendo devagar, como faz no sertão, sem pressa, sem piedade, e a sombra dentro do cômodo ia crescendo aos poucos, engolindo o chão de barro, engolindo a mesa torta, engolindo o meu joelho, a minha mão, o grão de arroz. Foi quando minha filha mais velha entrou, Ana, 11 anos, com os olhos da avó dela e o silêncio do pai. Ela entrou, olhou para mim no chão, olhou para o cômodo vazio, olhou para a panela seca em cima do fogão apagado e não disse nada. Só foi até o canto, pegou o irmão dormindo no colo. Ele nem acordou e sentou na cadeira de palha encostada na parede. Ficou me olhando. Aquele olhar me levantou. Não foi coragem, não foi força, foi vergonha, talvez, ou amor. Às vezes eles são a mesma coisa. Eu me levantei do chão com o joelho estalejando, peguei o avental, amarrei na cintura como se aquilo fosse uma armadura e fui até a janela. Lá fora, o sítio do Zé. O sítio que nunca foi do Zé, eu já sabia, mas que ele tinha trabalhado como se fosse por quase 20 anos. A terra seca, rachada, cor de tijolo mal cozido, os pés de feijão murchos, a cerca de arame farpado que ele tinha consertado 16 vezes nos últimos 2 anos, eu contei porque contava tudo, porque contar era o único controle que eu tinha sobre qualquer coisa. Naquele dia, 3 semanas depois do enterro, com a barriga vazia e a cabeça pesada, eu olhei para aquela terra e pensei, Zé, o que você foi e me deixou, homem, não era raiva. Era uma saudade tão grande que virou pergunta. Nós não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente para que a palavra amanhã ainda fizesse sentido. Ele acordava antes do sol, chegava depois da escuridão, cheirava a suor e a terra, e às vezes, nos domingos, a sabão de coco quando ele tomava banho no tanque antes da missa. Morreu de um coração que parou sem avisar. Sem dor, disseram, como se isso fosse consolo. Eu queria que tivesse doído, não por crueldade, mas porque a gente que fica sente tanta coisa que parece injusto que quem foi não tenha sentido nada. 3 semanas, e agora eles viriam. Eu sabia que viriam. No dia seguinte, antes mesmo do galo cantar direito, eu ouvi o som do caminhão na estrada de terra. Um motor grosso, caro, daquele jeito que só rico tem. E junto, o som de botas batendo no chão seco. Quando eu abri a porta, o coronel Antônio Braga estava parado no meu terreiro. Ele era um homem de seus 60 anos, bem carregados, barriga de quem nunca passou fome, chapéu de couro fino que eu já vi em capa de revista, terno bege num dia de 40 graus, porque podia se dar ao luxo de ser ridículo. Ao lado dele, o filho, Rodrigo, uns 30 e poucos anos, cabelo com produto, camisa com iniciais bordadas, aquele tipo de moço que cresceu achando que o mundo era o espelho. Eles pararam na soleira, nem pediram licença para entrar. Eu segurei a porta com as 2 mãos e fiquei de pé, bloqueando a entrada sem parecer que estava bloqueando. Aprendi isso com minha mãe. Quando você não tem poder nenhum,
você aprende a parecer que tem. Dona Maria, o coronel tirou o chapéu, não por respeito, por performance. Sentimos muito pela perda do José. Sentiram tanto que esperaram 3 semanas e vieram antes do café da manhã, eu pensei, mas não disse nada. O silêncio é a única arma de quem não tem arma nenhuma. A senhora sabe como é, né? Ele continuou, girando o chapéu nas mãos com aquela familiaridade irritante de quem está fazendo um favor. Esse acordo que o José tinha com meu falecido pai era pessoal, verbal. A senhora entende, eu entendi. Entendi muito bem. 20 anos de trabalho, 20 anos de cerca consertada, de roça plantada, de poço limpo, de filho criado nessa terra. E tudo isso era verbal, era pessoal. Era, no vocabulário do coronel Antônio Braga, como se nunca tivesse existido. A senhora vai precisar desocupar. Ele disse isso como quem comenta o tempo. Tem até o fim do mês. Minha filha Ana estava atrás de mim. Eu senti ela se aproximar e coloquei a mão para trás, devagar, e pousei no ombro dela. Fica quieta, fica comigo. Não mostra nada. Essa terra nunca foi de vocês. O Rodrigo falou pela primeira vez e a voz era exatamente o que eu esperava. Mole por fora, dura por dentro, aquela dureza de quem nunca precisou ganhar nada. O José ocupava espaço aqui. Era uma concessão do meu avô, uma bondade. Bondade. Eu quase ri. 20 anos de bondade que rendia colheita, que rendia cerca, que rendia poço, que rendia trabalho do amanhecer ao anoitecer, que rendia um homem enterrado antes dos 50 anos com as mãos calejadas até o osso. Que bondade generosa. Eu não disse nada. Olhei para o coronel, olhei para o filho, olhei para o caminhão lá atrás com 2 homens sentados no estribo que eu não conhecia, mas reconhecia. O tipo de homem que está ali para lembrar que não é só conversa. E então o coronel Braga fez algo que eu não esperava. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca, daquele jeito que é pior do que insulto, porque parece generosidade. Ah, mas olha! Ele disse como se tivesse tendo uma ideia na hora, como se não tivesse ensaiado aquilo dezenas de vezes. Tem uma cabana nos fundos da fazenda, dos antigos. Tá desocupada há anos. A senhora pode ir para lá. Por enquanto, enquanto organiza a vida. Por enquanto. Aquelas 2 palavras. Ele as disse com um certo sabor na boca que eu notei. Uma satisfação pequena, discreta, que passou tão rápido que alguém menos cansado do que eu poderia ter deixado escapar. Mas eu era muito cansada. E gente cansada aprende a prestar atenção no que os outros acham que estão escondendo. Naquele momento, olhando para o sorriso do coronel Antônio Braga, eu não sabia ainda o que havia na cabana. Não sabia do segredo, não sabia da caixa, não sabia que aquele homem, com toda a sua terra e todo o seu dinheiro e todos os seus homens no estribo do caminhão, estava com medo de mim, mas iria aprender. Naquela tarde, eu fiz 3 viagens da casa à cabana, carregando o que restava da minha vida. Uma panela, 2 cobertores. A foto do Zé no dia do nosso casamento, ele com terno alugado e eu com o vestido da minha prima que não fechava direito nas costas. A Bíblia da minha mãe. O facão do Zé, que ele afiava toda sexta-feira com um ritual de quem cuida de coisa sagrada. Na última viagem, meu filho Pedro, o do meio, 8 anos, veio do meu lado carregando o feijão que sobrou, pouco mais de meio quilo dentro de um saco plástico amarrado com barbante. Ele carregava aquilo com os 2 braços, como se fosse ouro. Eu olhei para ele e senti a pedra dentro do meu peito. Aquela pedra que estava lá desde o enterro do Zé, pesada demais para sair. Mãe, ele disse sem olhar para mim, a cabana tem fantasma? Eu demorei um segundo. Não, filho, mentira. Porque quando a gente chegou e eu empurrei a porta de madeira velha, que rangeu como coisa viva, e o cheiro de terra fechada e tempo parado me bateu na face,
E eu olhei para aquelas paredes grossas de barro e pedra que guardavam um silêncio que parecia mais pesado do que silêncio deveria ser. Eu senti, não fantasma de assombração, mas alguma coisa, uma presença quieta, guardada, esperando, como uma respiração contida. Naquela primeira noite, deitada no chão com meus 3 filhos aninhados contra mim, ouvindo o vento seco varrer o cerrado lá fora, eu ouvi pela primeira vez o estalo. Uma vez, seco, dentro da parede. Eu fiquei quieta. Casa velha, eu pensei. Madeira se acomodando. Nada. Mas não dormi. Fiquei olhando para o teto de palha no escuro, com a mão sobre o facão do Zé, pensando na palavra que o coronel tinha usado, por enquanto, e me perguntando o que exatamente ele estava esperando que acontecesse. Eu não sabia ainda, mas a cabana sabia, e ela estava esperando que eu chegasse. Fim do capítulo 1. O capítulo 2 está pronto para ser desenvolvido. Quando quiser, é só pedir. Continue 11:55, capítulo 2. O que as paredes guardam. Na segunda noite o estalo voltou. Mas dessa vez não foi um, foram 3, espaçados, deliberados. Como se alguém do outro lado da parede estivesse batendo devagar, com cuidado, com aquela paciência de quem tem todo o tempo do mundo e sabe que você está ouvindo. Eu estava, sentada no chão com as costas encostadas na parede oposta, os joelhos dobrados contra o peito, o facão do Zé atravessado no colo. Meus filhos dormiam. Ana no canto, enrolada no cobertor marrom que cheirava ao Zé. Ela não lavava aquele cobertor fazia semanas, e eu fingia não saber por quê. Pedro, abraçado ao saco de feijão, como se fosse travesseiro. O pequeno Lucas encostado na barriga da irmã, respirando com aquela respiração de criança que sobe e desce fundo, sem culpa, sem peso. Eu olhei para eles. Depois olhei para a parede norte. Aqui ficava de frente para a mata fechada. Aqui não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. Só barro grosso alisado com a mão de alguém que havia feito aquilo com cuidado. Muito tempo atrás, antes de eu nascer, antes do Zé nascer, talvez antes do próprio Coronel Braga nascer. 3 estalos. Eu levantei devagar. O chão de terra batida estava frio naquela hora da madrugada. No sertão, a noite esfria rápido. O calor vai embora sem se despedir, igual certa gente. Meus pés descalços sentiram o frio subindo pelos tornozelos enquanto eu caminhava até a parede. Parei a 1 palmo dela. Coloquei a mão espalmada no barro. Estava frio, liso. E aí eu percebi uma coisa que não tinha notado antes. Aquele trecho da parede era diferente. Sutilmente, mas diferente. O barro mais novo, a textura um pouco mais regular, como se aquele pedaço tivesse sido refeito depois, por outras mãos, com outra intenção. Eu bati de leve com os nós dos dedos. O som voltou oco. Não era parede cheia, era parede com fundo falso. O coração acelerou, não de medo, ou não só de medo. Era aquela mistura estranha de coisa que a gente reconhece, mas não sabe de onde conhece. Eu recuei, fui até o canto. Peguei o castiçal com a vela que restava e voltei para a parede. A chama balançou. Não tinha vento. Eu olhei para a chama balança sem vento nenhum e senti o cabelo da nuca se arrepiar de um jeito que não era frio. Mas não fiz nada naquela noite. Aprendi com minha mãe que tem coisas que não se desvenda com pressa. Que segredo guardado há muito tempo tem a arrogância de quem sabe que vai ser encontrado na hora certa. Forçar antes da hora é estragar. É como abrir fruta verde. Você pode até abrir, mas não vai ter o gosto que devia ter. Voltei para o meu canto, deitei, e dessa vez dormi. Na manhã seguinte o coronel mandou comida. Não foi ele, foi um dos homens dele. Um caboclo seco chamado Dito, que eu já tinha visto antes na feira. Aquele tipo de homem que trabalha para quem paga e não faz perguntas sobre o que paga. Ele chegou com uma cesta. Arroz, feijão, toucinho, uma garrafa de azeite e, por baixo de tudo, enrolado em papel pardo, um pedaço de carne seca. Eu fiquei na porta olhando para aquilo. O patrão manda. Dito deixou a cesta no chão do terreirinho de terra, na frente da cabana. Pra quê?
Eu perguntei. Ele me olhou com aquele olhar de homem que não está acostumado a ser questionado por mulher em situação nenhuma, muito menos por viúva pobre em cabana abandonada. Para a senhora e os filhos comerem, ele disse como se fosse óbvio. Eu sei o que é comida, eu disse. Perguntei para que ele está mandando. Dito coçou a nuca, olhou para o chão, olhou para a cesta, olhou para mim. Eu só trago, Dona Maria. Não pergunto. Ele foi embora. Eu fiquei olhando para a cesta por um bom tempo. Ana veio do meu lado, olhou para a comida com aquele olhar que criança com fome tem. Aquele brilho que dói na mãe porque você sabe o que é e sabe que não deveria ser. A gente pega, mãe. Eu olhei para minha filha, para os olhos da avó dela, para a fome que ela estava carregando sem reclamar há semanas. Pega, eu disse. Mas enquanto Ana pegava a cesta e levava para dentro, eu fiquei parada pensando no que o coronel Antônio Braga queria com aquela gentileza. Porque Braga não tinha gentileza. Eu o conhecia de vista fazia anos. Todo mundo no município conhecia. Era o tipo de homem que doa cesta básica em ano eleitoral e corta a água do pequeno agricultor no ano seguinte, que vai à missa na fila da frente e faz negócio sujo na fila dos fundos, que tem o nome numa placa de escola que ele mesmo mandou construir do jeito mais barato possível. Homem assim não manda comida por bondade, manda por estratégia. O que ele quer que eu faça aqui? Essa pergunta ficou comigo o dia todo, enquanto eu lavava a roupa no tanque de pedra nos fundos da cabana, enquanto eu varria o chão de terra, enquanto eu cozinhava o feijão com toucinho e o cheiro quente e gordo tomava conta do cômodo, e meus filhos ficavam mais vivos na minha frente, porque fome apaga a criança aos poucos e comida acende de volta, e isso é uma das crueldades mais silenciosas que existem. À tarde, Pedro achou alguma coisa. Ele estava brincando na área dos fundos, fazendo o que menino de 8 anos faz quando não tem brinquedo, inventando. E veio correndo com uma coisa na mão, o rosto aberto naquele sorriso que eu não via fazia semanas. Mãe, olha! Era um pedaço de ferro, enferrujado, torcido, com uma ponta dobrada. Lixo na aparência, mas na outra extremidade, e foi isso que fez meu coração bater diferente, havia letras gravadas, pequenas, quase apagadas pelo tempo e pela ferrugem. Eu peguei o ferro das mãos do Pedro e fui para dentro, para perto da janela, onde a luz entrava melhor. Limpei com a barra do avental. As letras foram aparecendo aos poucos. C-A-B 1937 F T. Eu fiquei olhando. 80 e poucos anos atrás. Antes do Coronel Braga. Antes do pai do Coronel Braga. Antes da história que todo mundo contava sobre como aquela fazenda tinha sido construída pela família Braga desde sempre, como se tivesse nascido deles como filho, como se a terra fosse extensão de sangue. C-A-B-F-T, iniciais. De quem? Para quê? Eu guardei o ferro debaixo do cobertor que eu usava como travesseiro. Naquela noite, enquanto fazia a janta, eu percebi que o dito tinha voltado. Não para trazer nada, só para ficar parado na beira do mato, do outro lado do cercado, olhando para a cabana. Eu fingi não ver, mas vi, e entendi que ele não estava ali por vontade própria, estava de vigia. Na terceira noite, o coronel veio pessoalmente. Eu ouvi os passos antes de ver. Passos de bota de couro bom em chão seco, um som particular que não se confunde com mais nada. Pesado, regular, de quem está acostumado a chegar em todo lugar como se já fosse seu. Ele bateu na porta. Meus filhos dormiam. Eu abri. Ele estava com o chapéu na mão e uma lanterna acesa que ele carregava de lado, e a luz pegava nele de um jeito que fazia a sombra crescer nas suas costas, enorme, torta. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Eu não abri espaço na porta. Tá acontecendo alguma coisa? Ele me olhou com aqueles olhos pequenos, encovados, de quem passou a vida inteira calculando. A senhora está se acomodando bem? Tô. Pausa. Com o que tem? Uma pontada. Ele recebeu. Não mostrou nada no rosto, mas eu vi no jeito que ele apertou o chapéu. Bom. Ele olhou para a cabana por cima do meu ombro.
Essa casa é antiga, sabe? Do tempo do meu avô. Tem história. Eu não disse nada. Ele continuou. Às vezes, casa velha assim, guarda coisa, sabe como é? Movelinha antiga esquecida, papel velho. Ele fez aquele gesto descuidado de mão, aquele gesto de quem está fingindo que o assunto é levinho. Se a senhora achar alguma coisa assim, qualquer coisa que pareça old, sabe? Documentação velha, pertence antigo, me fala. Pode ser coisa da família. Ali estava. Eu olhei para ele com toda a calma que eu tinha. E eu tinha aprendido a fabricar calma da mesma forma que se fabrica coisa que não existe, do nada, com força da necessidade. Claro, seu Braga, eu disse, se eu achar alguma coisa. Ele ficou 1 segundo a mais do que precisava, me olhando. Depois sorriu. Aquele mesmo sorriso de canto de boca da primeira vez. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Eu fechei a porta. Fiquei parada do lado de dentro, a mão ainda na madeira, sentindo o coração batendo no pescoço. Ele sabia. Não sabia o que, exatamente. Não sabia onde, mas sabia que havia algo. E tinha me colocado naquela cabana específica, naquela cabana abandonada, entre todas as construções da fazenda, porque queria que eu chegasse até isso antes dele. Por quê? Porque tinha medo do que poderia encontrar. Porque precisava de alguém descartável para abrir o que não queria abrir com as próprias mãos? Porque algumas coisas precisam ser encontradas. Frase estranha para um homem como ele. Frase que não era generosidade, era delegação. Eu fui até a parede norte. Peguei o facão do Zé. E desta vez, não esperei mais. A primeira raspagem foi tímida. Eu não tinha certeza do que estava fazendo. Profanando uma parede, talvez um crime, talvez loucura. O barro caía em farelos pequenos, poeirentos, cor de terra velha. A segunda raspagem foi mais funda, a terceira mais funda ainda, e foi na quarta, quando a lâmina do facão bateu em algo e o som voltou diferente, aquele som metálico cego de coisa sólida, dentro de coisa sólida, que eu parei de respirar. Continuei raspando. O barro cedia devagar, como se resistisse, como se a parede soubesse que estava entregando algo que havia guardado por décadas. As mãos foram ficando brancas de pó, os braços cansando, mas eu não parei. E então apareceu, madeira escura, uma caixa, encaixada dentro da parede como parte dela, tão bem escondida que quem não soubesse procurar jamais encontraria. Eu parei, olhei para os meus filhos dormindo, olhei para a caixa, olhei para o facão na minha mão. E pensei no Zé, no jeito que ele tinha de olhar para mim, quando eu estava assustada e dizer com aquela voz mansa que era a coisa mais segura que eu já conheci. Vai, Maria, você já passou por coisa pior. Eu não tinha passado por coisa pior, mas coloquei a lâmina na fresta da caixa e forcei. A madeira velha cedeu com um estalo seco que pareceu enorme no silêncio da madrugada. Meu filho Lucas se mexeu no sono. Eu travei. Ele suspirou fundo e voltou ao silêncio. Eu abri a caixa. E o que vi dentro dela me fez entender, naquele instante, por que o coronel Antônio Braga tinha sorrido daquele jeito quando me disse que eu podia ficar por enquanto. Porque ele achava que eu era peça. Mas o que estava dentro daquela caixa me transformava em jogadora. Fim do capítulo 2. O capítulo 3. Onde o conteúdo da caixa é revelado e tudo muda, está pronto para ser desenvolvido. É só pedir. Continue 11:57, capítulo 3. O que estava dentro da caixa. Tem coisas que a gente vê e o cérebro demora para aceitar. Não porque a coisa seja impossível, mas porque a gente passou tanto tempo sobrevivendo no nível do chão, pensando em feijão, em cobertor, em como explicar para filho que não tem jantar sem fazer ele ter medo, que quando algo grande aparece na frente, o cérebro simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Fica parado. Como eu fiquei. Ajoelhada no chão de terra batida da cabana, às 2 da manhã, com o facão do Zé na mão direita e a caixa de madeira escura aberta na minha frente, e dentro dela, ouro. Não muito. Não era tesouro de pirata, não era baú de filme.
Era uma quantidade que caberia nas duas palmas das mãos juntas. Moedas antigas, pesadas, amareladas com aquele amarelo que não é tinta nem enfeite. É o amarelo real do ouro real, que tem um peso específico, uma densidade que a gente reconhece mesmo sem nunca ter segurado o ouro antes, porque parece errado ser tão pesado e tão pequeno ao mesmo tempo. Eu peguei uma moeda, virei de um lado, do outro. Tinha uma data, 1924, e um rosto de homem que eu não reconhecia. Pus de volta, mas não foi o ouro que me prendeu, foi o que estava embaixo. Papéis. Dobrados com cuidado, envoltos em couro fino costurado, como se quem os guardou soubesse que iam precisar durar. Eu peguei o embrulho de couro com as duas mãos. Estava surpreendentemente bem preservado, ressecado, mas inteiro, e abri devagar, com aquele cuidado que a gente tem com coisa frágil, mesmo quando está com pressa, mesmo quando o coração está disparado. Dentro, documentos, escritos à mão, tinta passada pelo tempo, mas legíveis. Papel de cartório, com carimbo, com assinatura, com aquele cheiro específico de papel velho, que é quase um cheiro de outro século. Eu não entendia tudo. Nunca estudei muito. A escola foi até o 5º ano, e depois foi vida, foi trabalho, foi Zé, foi filho. Mas entendia o suficiente, e o suficiente era devastador. O primeiro documento era uma escritura, de terra, daquela terra, datada de 1931, assinada por um homem chamado Cipriano Alves Barros, C.A.B., como nas iniciais do ferro que Pedro tinha achado nos fundos, transferindo a propriedade de 480 alqueires de terra para um homem chamado Firmino Tavares. F.T. Firmino Tavares. Eu li o nome 3 vezes, 4, 5. Não era Braga. Não era família Braga. Nunca tinha sido família Braga. Continuei lendo. O segundo documento era uma carta, longa, escrita com uma letra miúda e inclinada, em papel diferente, mais fino, datada de 1938. O remetente, o próprio Firmino Tavares. O destinatário, um filho chamado Ernesto. E ali, naquela carta de pai para filho, escrita 80 e tantos anos atrás, estava a história que o coronel Antônio Braga passara a vida inteira tentando enterrar. Eu li devagar, 2 vezes, 3. E cada vez que eu lia, a raiva dentro de mim crescia de um jeito que eu não sabia que raiva podia crescer. Não a raiva quente e impulsiva que grita e quebra coisa, mas a raiva fria, lúcida, que organiza, que planeja, que espera. A história era a seguinte. Firmino Tavares tinha chegado àquela região em 1928, vindo do sul, com dinheiro de herança do pai e um sonho de criar gado e plantar algodão. Comprou a terra de Cipriano Alves Barros em 1931. A escritura que eu tinha nas mãos era a prova. Passou os anos seguintes construindo a fazenda, contratando trabalhadores, estabelecendo raízes. Em 1936, chegou à região um homem chamado Benedito Braga, avô do coronel. Benedito Braga era esperto do jeito que cobra é esperta, não por força, mas por paciência e por veneno. Fez amizade com Firmino, trabalhou para ele por 2 anos. Aprendeu a fazenda inteira, aprendeu as dívidas, aprendeu os medos. E em 1938, quando uma seca devastadora quebrou Firmino e o deixou desesperado por dinheiro, Benedito Braga apareceu com uma proposta, um empréstimo, grande, generoso, com juros que pareciam razoáveis no papel e eram impagáveis na prática. Firmino assinou. E quando não conseguiu pagar, porque a seca continuou, porque o preço do algodão afundou, porque Benedito Braga tinha calculado tudo isso com aquela frieza de quem já viu o fim antes do começo, Benedito foi ao cartório com documentos que ninguém conseguiu provar que eram falsos, porque o tabelião da época era cunhado dele, e registrou a terra como sua. Firmino Tavares perdeu tudo. Na carta para o filho Ernesto, escrita poucos meses antes de morrer, e aqui eu tive que parar de ler por um momento, porque a emoção apertou o peito de um jeito físico, real, como se eu conhecesse aquele homem,
como se a história dele fosse de alguém da minha família. Firmino dizia o seguinte: não guardo a escritura verdadeira onde possam achar fácil, pois Benedito tem olhos em todo canto. Guardei onde só alguém de coração limpo vai procurar, porque gente suja não tem paciência de morar em cabana. O ouro é pouco, mas é real. Os papéis valem tudo. Se você ou seus filhos, ou os filhos dos seus filhos um dia acharem isso, saibam, essa terra sempre foi nossa. E a verdade não apodrece igual à mentira. Eu fechei os olhos. Fiquei assim por um momento longo, o embrulho de couro no colo, o vento lá fora passando entre as ripas da janela, meus filhos respirando no sono. A verdade não apodrece igual à mentira. Firmino Tavares tinha escrito aquilo há 80 anos e eu estava lendo no chão de uma cabana com os joelhos fincados na terra, viúva, sem dinheiro, sem chão. E aquelas palavras chegaram em mim como chegam as coisas que a gente precisava ouvir e não sabia. Continuei lendo. O terceiro documento era o que me fez sentar de vez no chão, as costas na parede, as pernas sem força. Era outro papel de cartório, também de 1931. Mas esse não era sobre a terra principal. Era sobre a cabana e sobre uma faixa de terra ao redor dela. 200 alqueires, separados da fazenda principal por uma divisória natural, um córrego que ainda existia. Eu tinha cruzado ele na chegada, que Cipriano Alves Barros tinha registrado separadamente em nome de um terceiro que não era Firmino Tavares, nem Benedito Braga. O nome que estava naquele documento era um nome que eu conhecia, um nome da minha família. Eu li 3 vezes para ter certeza. José Aurélio Carvalho, José Aurélio Carvalho, meu sogro, pai do meu Zé. O chão parece diferente quando você descobre que ele é seu. Não muda de textura, não muda de cor. O barro continua barro, a terra rachada continua rachada, a poeira continua poeira. Mas tem um peso diferente embaixo do pé, uma solidez que não estava lá antes. Ou que estava, mas a gente não sabia. Eu fiquei parada com aquele documento nas mãos, até o céu lá fora começar a clarear naquele cinza antes do sol, que no sertão tem um silêncio diferente de todos os outros silêncios. Estava tentando entender. Cipriano Alves Barros, o dono original da terra toda, tinha registrado a cabana e os 200 alqueires ao redor em nome de José Aurélio Carvalho. Por quê? Eles se conheciam. Era pagamento de dívida, era presente, era proteção, uma parte separada da propriedade principal para não ser engolida junto. Eu não tinha como saber, mas sabia o resultado. A cabana onde eu estava ajoelhada era legalmente de José Aurélio Carvalho, que morreu sem filhos vivos exceto o Zé, que morreu sem deixar testamento que eu conhecesse, que deixou para o Zé tudo que tinha, que eu sempre achei que era nada, porque era isso que todo mundo dizia, porque era isso que parecia. Mas não era nada, era isso. Era 200 alqueires de terra com escritura registrada no cartório de 1931, guardados dentro de uma parede por um homem que havia morrido há décadas sem conseguir contar a história para o filho a tempo. O Zé nunca soube. Eu tenho certeza que nunca soube, porque o Zé era homem de não guardar segredo de mim. Não por fraqueza, mas porque era o tipo de homem que achava que casamento era um único coração dividido em 2 corpos, e segredo seria trair a própria metade. Se ele soubesse, eu saberia. Por que então o coronel Braga me colocou aqui? Eu pensei nisso enquanto o céu ia clareando. E aí, entendi. Ele não sabia da escritura. Sabia que havia algo. Talvez o pai ou o avô tivesse mencionado, talvez houvesse rumor, talvez ele tivesse encontrado alguma referência em papel velho sem conseguir localizar, mas não sabia o que nem onde. E me colocou na cabana esperando uma de 2 coisas. Ou eu encontraria e entregaria, porque era pobre, porque era viúva, porque era grata pela cesta de comida e pelo por enquanto. Ou não encontraria nada, e ele teria a confirmação de que não havia nada para encontrar.
Em nenhum dos dois cenários que ele imaginou, eu estava de pé com os documentos no colo e a escritura nas mãos, e a raiva fria dentro do peito. Ana acordou quando o sol já estava chegando pela janela. Ela acordou e me viu sentada no chão com a caixa aberta na frente e ficou parada por um segundo. Aquele segundo em que criança avalia se o que vê é perigo ou não. E então veio até mim com os pés descalços no chão frio. Olhou para a caixa, olhou para os papéis no meu colo, olhou para mim. Mãe, o que é isso? Eu olhei para minha filha, para os olhos da avó dela, para os 11 anos que ela carregava com aquela seriedade de criança que cresceu rápido demais porque a vida pediu. É nosso, eu disse. Ela franziu a testa. O que é nosso? Eu olhei pela janela. O sol chegando no cerrado, dourado e violento como sempre, batendo na terra seca e no mato baixo e na cerca de arame farpado que marcava o limite que o coronel Braga tinha desenhado. Isso aqui, eu disse. Tudo isso aqui. Ana ficou em silêncio. Depois se sentou do meu lado, encostou a cabeça no meu ombro, coisa que ela não fazia meses. Desde que o pai morreu, ela tinha ficado séria, distante, como se tivesse decidido que ia ser forte, e forte não encoste a cabeça na mãe. E ficou assim. Eu coloquei o braço em volta dela. Ficamos as duas olhando para a caixa, para o ouro, para os papéis, para a escritura com o nome do avô dela escrito em tinta desbotada de 1931. O vovô José Aurélio, ela murmurou. É, pai sabia? Não. Ela ficou quieta um momento. A gente vai ficar? Ela perguntou, com aquela voz pequena que era a voz da criança embaixo da voz séria. A voz que ainda tinha medo. A voz que ainda precisava de mãe. Eu apertei o ombro dela. A gente vai ficar. Mas mesmo enquanto eu dizia aquilo, eu sabia que não era simples. Sabia que papel de cartório de 1931 em caixa de madeira escondida em parede de cabana não era o mesmo que segurança. Sabia que o coronel Antônio Braga tinha dinheiro, tinha advogado, tinha o tabelião atual provavelmente tão no bolso quanto o de 1938. Tinha homens no estribo do caminhão. Sabia que a verdade não era suficiente sozinha. Precisava chegar nas mãos certas. E eu precisava fazer isso antes que ele descobrisse que eu tinha encontrado. Guardei tudo de volta no embrulho de couro. Guardei o embrulho na caixa. Fechei a caixa. E coloquei embaixo do chão, porque o chão de terra batida tem essa vantagem sobre o chão de cimento. Você pode mexer nele com as próprias mãos. Cobri com o cobertor. Empurrei a cama de palha por cima. Depois fui fazer o café. Porque em qualquer situação, em qualquer tragédia, em qualquer descoberta, em qualquer momento em que o mundo vira de cabeça para baixo, tem filho que acorda com fome e mãe que levanta e faz o café. Essa é a resistência mais silenciosa que existe e é a mais real. Naquela tarde, quando o dito apareceu de novo na beira do mato, de vigia, como sempre, eu fui até ele. Ele me olhou surpreso. Provavelmente nunca tinha me visto tomar iniciativa de ir até ele. Fala pro seu patrão que eu preciso conversar com ele, eu disse. Dito piscou. Sobre o quê? Eu sorri. Foi a primeira vez que eu sorri desde o enterro do Zé. Não foi um sorriso bonito. Não foi um sorriso de alegria. Foi o sorriso específico de quem encontrou o chão embaixo dos pés, depois de muito tempo sem ele. Fala que é sobre a cabana, eu disse. Ele vai entender. Fim do capítulo 3. O capítulo 4. O confronto, o perigo e a noite em que tudo acelera. Está pronto para ser desenvolvido. É só pedir. Continue 11:58, capítulo 4. A noite em que o medo trocou de lado. O coronel Braga chegou no fim da tarde, dessa vez sem caminhão, sem homens no estribo. Veio a cavalo, sozinho, o que me disse mais do que qualquer palavra poderia dizer, porque homem que vem sozinho, ou está muito confiante, ou está muito nervoso, e pelo jeito que ele desceu do cavalo, devagar demais, controlado demais,
Eu soube que era o segundo. Ele estava com medo e estava escondendo. Amarrou o cavalo no mourão da cerca, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho e veio até a porta com aquele andar largo de quem está acostumado a chegar em todo lugar como dono. Mas os olhos entregavam. Pequenos, encovados, varrendo a cabana por cima do meu ombro antes mesmo de me cumprimentar, procurando. Dona Maria, ele disse. O dito me falou que a senhora queria conversar. Queria, eu disse. Entre. Ele entrou. Era a primeira vez que ele entrava na cabana. Eu vi os olhos dele percorrendo tudo. As paredes, o chão, o canto onde meus filhos estavam, Ana costurando um rasgo no vestido do Lucas, com aquela concentração séria dela, Pedro dormindo encostado na parede, Lucas brincando com 2 pedaços de pau no terreiro de fora. Os olhos dele pararam na parede norte, no trecho onde o barro estava diferente, raspado, mais claro que o resto. Eu vi o momento exato em que ele percebeu. A mandíbula não se mexeu, o rosto não mudou. Mas os olhos, por um segundo, menos de um segundo, ficaram grandes. E depois voltaram ao normal. Profissional, calculista, perigoso. Sente, eu disse, puxando a única cadeira que eu tinha para o meio do cômodo. Ele ficou em pé. Recusa silenciosa de poder. Quem senta está em desvantagem. Quem fica em pé controla. Eu sabia disso. Ele sabia que eu sabia. Nenhum dos dois comentou. A senhora encontrou alguma coisa? Ele disse. Não foi pergunta. Encontrei. Eu disse. Também não foi pergunta. O silêncio entre nós tinha textura, pesava. Ele olhou para mim com aqueles olhos calculistas e eu olhei de volta sem piscar, porque aprendi com minha mãe que tem hora que o único trunfo que você tem é não mostrar que está com medo. E eu estava, por dentro estava, o coração batendo no pescoço, as mãos frias, mas por fora eu era pedra, eu era chão. Eu era aquela terra rachada que aguenta pisada, mas não cede. Quanto você quer? Ele disse. 3 palavras. 3 palavras que me disseram tudo o que eu precisava saber. Ele não veio para negociar a verdade. Veio para comprar o silêncio. O que significava que ele sabia, ou suspeitava, o que estava naqueles documentos. O que significava que havia mais história do que eu tinha lido. O que significava que o medo que eu via nos olhos dele não era medo de perder uma disputa. Era medo de ser exposto. Não é sobre quanto eu quero, eu disse. Ele franziu o senho. Não esperava isso. Homem acostumado a resolver tudo com dinheiro fica desorientado quando dinheiro não é a linguagem do outro lado. Então o que é? Ele disse. E pela primeira vez desde que entrou, a voz saiu levemente diferente. Não muito, apenas o suficiente. É sobre o que é meu, eu disse. Ele ficou quieto. Essa terra, eu continuei devagar, cada palavra no lugar certo, sem raiva na voz, porque raiva era luxo que eu não podia me dar naquele momento. Tem escritura em nome de José Aurélio Carvalho. Meu sogro, pai do meu marido, o que passa para o Zé por herança, o que passa para mim e para os meus filhos por direito. O rosto do coronel Antônio Braga não se mexeu, mas a cor mudou. Não muito. Uma palidez leve embaixo do bronzeado de homem que passa a vida ao sol. Quase imperceptível. Quase. Escritura de 1931. Eu continuei. Registrada em cartório, com a assinatura de Cipriano Alves Barros, com carimbo, com testemunha, 200 alqueires, o córrego como divisa natural. Silêncio. Onde estão os documentos? Ele disse. Dessa vez foi ordem, não pergunta. A gentileza tinha saído da voz como roupa que se tira quando não precisa mais impressionar. Em lugar seguro, eu disse. Dona Maria. Ele deu um passo em minha direção. Não agressivo, calculado. O passo de quem está lembrando ao outro que é maior, que é mais forte, que tem mais recurso. A senhora precisa entender a situação em que está. Entendo muito bem, eu disse sem recuar. Estou numa cabana que é minha, com documentos que provam que é minha, tendo uma conversa com um homem que passou a vida inteira sentado em cima de uma mentira. O silêncio dessa vez foi diferente. Tinha fio, tinha perigo.
Ele me olhou por um tempo longo, e eu o olhei de volta, e em algum lugar no meio daquele olhar, alguma coisa se reorganizou entre nós. Ele entendeu que eu não era o que tinha calculado, e eu entendi que isso o tornava mais perigoso, não menos. Eu vou embora agora, ele disse, com aquela voz baixa e controlada que é mais ameaça do que grito. Mas a senhora não vai dormir sossegada essa noite. Ele pegou o chapéu, foi até a porta. Parou com a mão na madeira velha. Documento de 90 anos atrás não vale nada, sabia? Ele disse sem se virar. Advogado meu faz isso sumir em semana. Talvez, eu disse. Mas aí teria que explicar por que sumiu. Ele saiu. Eu fiquei parada até ouvir o som do cavalo se afastando na terra seca. Depois sentei no chão, porque as pernas não aguentavam mais ficar de pé. Ana tinha ouvido tudo. Eu sabia que tinha ouvido, porque quando me virei, ela estava parada com a costura parada no colo, a agulha suspensa, os olhos da avó dela muito abertos e muito quietos. Mãe, ela disse, tô bem, ele vai voltar. Não era pergunta, era constatação. 11 anos e aquela clareza de criança que cresceu rápido demais. Vai, eu disse. Essa noite, ela piscou. Como você sabe? Porque homem assim não espera. Eu disse. Quando ele percebe que perdeu o controle da situação, ele age rápido. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de ir a cartório, não dá tempo de contar para ninguém. Eu me levantei, fui até a janela. O sol estava descendo, aquele laranja pesado do fim de tarde do sertão que é bonito e assustador ao mesmo tempo, como muita coisa que é real. Preciso que você faça uma coisa para mim, eu disse para Ana. O quê? Eu me virei para ela. Preciso que você pegue o Lucas e o Pedro e vá até a casa da Dona Filó. Dona Filó era uma senhora de seus 70 anos, que morava a 2 quilômetros do outro lado do córrego, numa casinha de adobe que estava lá desde antes de eu nascer. Tinha sido parteira, tinha sido rezadeira, tinha enterrado 2 maridos e 3 filhos e ainda estava de pé com aquela teimosia específica de mulher velha que o mundo tentou dobrar e não conseguiu. Ela conhecia meu sogro, conhecia o Zé desde menino. E não tinha medo do Coronel Braga, porque quando você já perdeu tudo que podia perder, medo de rico é luxo que não cabe. Ana olhou para mim. E você? Eu fico. Mãe, Ana. Eu disse o nome dela com aquele peso específico que mãe usa quando não está pedindo, está decidindo. Preciso que você cuide dos seus irmãos. Isso é o mais importante. Você entende? Ela ficou me olhando por um momento com aqueles olhos que eram da avó, mas com uma expressão que era dela mesma, só dela. Aquela mistura de medo e determinação e amor que eu reconhecia, porque era a mesma mistura que eu carregava dentro de mim desde que me lembro. Entendo, ela disse. Vai já, agora, enquanto ainda tem luz. Ela dobrou a costura, colocou na bolsa de pano, acordou o Pedro com uma sacudida no ombro, foi lá fora buscar o Lucas. Em 10 minutos estavam prontos. Aquela eficiência silenciosa de criança que cresceu, sabendo que quando mãe fala para se apressar, se apressa. Antes de sair, Ana veio até mim, me abraçou. Não disse nada, só abraçou, rápido e apertado, com aquela força de criança que parece maior do que o corpo. Eu segurei por um segundo mais do que ela planejou. Vai, eu disse no cabelo dela. Dona Filó vai saber o que fazer. Eu fiquei na porta e os vi sumirem na trilha em direção ao córrego. O Pedro de mão dada com o Lucas, Ana na frente abrindo caminho. Os 3 diminuindo na paisagem seca até virarem pontos e depois nada. Voltei para dentro. Peguei o facão do Zé. Peguei o embrulho de couro debaixo do chão. E sentei para esperar. Eles vieram quando a lua estava alta. Não foram silenciosos porque não precisavam ser, ou achavam que não precisavam. Eram 4. Braga, o filho Rodrigo, o Dito e um que eu não conhecia, mais jovem, com jeito de homem, que foi contratado para fazer coisa que os outros não querem fazer com as próprias mãos. 4 lanternas cortando o escuro do cerrado. 4 pares de botas na terra seca.
Eu estava sentada na cadeira no meio do cômodo quando eles chegaram na porta. Braga bateu uma vez, depois arrombou. A madeira velha cedeu com um estouro e os 4 entraram trazendo o cheiro de querosene misturado com o da noite fria. E foi esse cheiro que me disse, antes de qualquer palavra, o que eles planejavam fazer. Não vinham buscar os documentos. Vinham acabar com tudo. Documentos, cabana, prova e talvez a testemunha. O homem jovem que eu não conhecia tinha uma lata. Eu conhecia aquela lata. Era a lata de querosene, igual a que ficava no canto da minha velha casa para acender o fogão nas manhãs frias. Cadê os documentos? Braga disse. Nem olhou para os cantos procurando meus filhos. Isso me disse que ele sabia que não estavam lá. O que significava que tinha alguém me monitorando mais de perto do que eu imaginava. Mas meus filhos estavam com Dona Filó, e isso era o que importava. Já entreguei, eu disse. Ele parou. O quê? Já entreguei. Eu repeti, com aquela calma fabricada que eu tinha aprendido a sustentar mesmo com o coração disparado. 11 da manhã. Fui ao cartório municipal. Apresentei a escritura original ao tabelião. Deixei cópia autenticada com o advogado da Associação dos Pequenos Agricultores. E mandei carta registrada para o Ministério Público. O silêncio que se seguiu foi o silêncio mais cheio que eu já ouvi. Mentira. Óbvio que era mentira. Eu tinha passado o dia na cabana, não tinha ido a lugar nenhum, não tinha advogado, não tinha carta registrada. Mas ele não sabia disso. E a dúvida, aquela dúvida de segundo e meio que passou pelo rosto dele como nuvem em dia de vento, foi suficiente. Rodrigo se mexeu, foi dizer alguma coisa e Braga levantou a mão para calar o filho. Estava calculando. Se eu estava mentindo, os documentos ainda estavam ali. Ele podia pegar, queimar a cabana, resolver tudo. Se eu estava falando a verdade, queimar a cabana agora seria suicídio, seria confirmação. Seria exatamente a prova que o Ministério Público precisaria. Ele ficou me olhando. Eu fiquei olhando de volta. E naquele momento eu fiz a coisa mais arriscada da minha vida. Levantei da cadeira, fui até a prateleira de madeira na parede, peguei a caixa de fósforos e risquei um. A chama apareceu pequena e laranja na ponta do palito. Todos os 4 me olharam. Se vocês não saírem agora, eu disse com a voz mais tranquila que já usei na vida, a chama tremendo na ponta do fósforo a centímetros do meu rosto. Eu toco fogo primeiro, na parede, no chão, em tudo. E aí, a única coisa que sobra é a pergunta de por que o Coronel Braga estava aqui às 11 da noite com uma lata de querosene quando a cabana pegou fogo com uma viúva dentro. O fósforo foi queimando, chegando nos meus dedos. Eu não tirei os olhos de Braga. Ele não tirou os olhos de mim. Então eu vi de verdade, pela primeira vez naqueles dias todos, o momento exato em que o medo trocou de lado. Saiu dele, entrou nele, porque ele finalmente entendeu o que estava olhando. Não estava olhando para uma viúva pobre numa cabana abandonada. Estava olhando para uma mulher que não tinha mais nada a perder. E gente sem nada a perder é a coisa mais livre e mais perigosa que existe no mundo. O fósforo chegou nos meus dedos. A dor foi rápida e real. Eu não pisquei. Sai, eu disse. Braga ficou por um segundo que pareceu minuto. Depois deu meia volta. Vamos, ele disse para os outros com aquela voz baixa de quem está engolindo. O dito saiu sem me olhar. O homem jovem saiu com a lata. Rodrigo saiu olhando para trás, com aquele olhar de quem está fazendo conta, arquivando, prometendo que isso não acabou. Braga foi o último. Parou na porta arrombada. Não se virou. Isso não acabou, ele disse. Eu sei, eu disse. Ele foi embora. E eu, quando o som das botas sumiu na terra seca e o cerrado voltou ao silêncio da madrugada, deixei o corpo dobrar, me ajoelhei no chão, não de fraqueza, ou não só de fraqueza, mas porque quando a adrenalina vai embora, ela leva as pernas junto e o que sobra é o peso real de tudo, do medo que ficou represado, do risco que eu tinha corrido, do fósforo que tinha chegado nos meus dedos
e a dor que eu não tinha permitido que aparecesse no meu rosto. Coloquei as mãos na terra, aquela terra que era minha, que tinha sido do meu sogro, que o Zé nunca soube que era dele, e pela primeira vez desde o enterro, pela primeira vez desde aquele dia de sol castigador e terra dura e pedra dentro do peito que não saía, eu chorei. Não foi choro bonito, não foi choro de alívio ou de vitória. Foi aquele choro feio, soluçado, que vem de lugar fundo, que carrega junto tudo que foi engolido. O Zé, a fome, a humilhação, a cesta de comida do coronel, os grãos de arroz no chão, o olhar da Ana segurando o irmão enquanto eu não conseguia dar jantar, a pedra dentro do peito que finalmente começou a se mexer. Chorei muito, chorei tudo. E quando acabou, quando o corpo ficou vazio daquele jeito que fica depois que choro de verdade passa, eu me levantei. Peguei o embrulho de couro do esconderijo. Coloquei dentro da blusa, contra o peito. Peguei o facão do Zé e fui até a porta arrombada. Olhei para o cerrado escuro e silencioso e enorme na minha frente e pensei, agora de verdade. Porque blefe dura uma noite, direito dura para sempre, e eu precisava, antes que o sol nascesse, transformar aquele papel de 1931 em algo que nem advogado de coronel conseguisse apagar. Fim do capítulo 4. O capítulo 5. A busca por justiça, os aliados improváveis e a virada que ninguém esperava. Está pronto. É só pedir. Continue. 12. Capítulo 5. A mulher que o mundo esqueceu de contar. Eu saí da cabana às 2 da manhã, descalça, porque bota faz barulho em terra seca e eu precisava ser silêncio. O embrulho de couro contra o peito, dentro da blusa, preso pelo cinto do avental amarrado por cima. Aquele cinto que era armadura, como sempre foi. O facão do Zé na mão direita, não para atacar, mas porque era o único pedaço dele que eu ainda tinha, e carregar aquilo era carregar ele. E eu precisava dele naquela noite mais do que em qualquer outra. O cerrado à noite tem um cheiro diferente do cerrado de dia. De dia cheira a poeira, a resina quente, a terra que está sendo castigada pelo sol e aguenta calada. À noite cheira a úmido escondido, a raiz profunda, a vida que só se mostra quando o calor vai embora e o mundo para de exigir. Eu andei por aquele cheiro, 2 quilômetros até o córrego, mais 1 quilômetro além do córrego até a casa de Dona Filó. Eu conhecia o caminho de olhos fechados porque eu tinha feito centenas de vezes nos anos em que o Zé estava vivo. Levando ovo, trocando farinha, buscando remédio caseiro quando criança adoecia e médico era coisa de cidade grande. O chão estava frio embaixo dos meus pés. Eu andei rápido. Não corri. Correr no cerrado à noite sem luz é pedir para torcer o tornozelo numa toca de tatu ou meter o pé numa raiz. Mas andei com aquela urgência de quem sabe que o tempo que tem é exato, nem mais nem menos, e desperdiçar 1 minuto é desperdiçar oportunidade que pode não voltar. Atravessei o córrego na pedra rasa que eu e o Zé tínhamos usado como ponte improvisada por anos, a água gelada chegando até o joelho, e do outro lado parei por 1 segundo. Olhei para trás. A cabana estava lá, longe, uma mancha escura na paisagem mais escura ainda, intacta. Eu tinha ido embora e ela continuava de pé. Igual a mim, pensei, e continuei andando. A luz da casa de Dona Filó estava acesa. Isso não me surpreendeu. Dona Filó dormia pouco. Dizia que quando se chega nos 70 anos, o corpo para de querer desperdiçar tempo inconsciente, porque já sabe que o tempo que resta é contado. Eu achava que era verdade. Achava também que era de uma tristeza específica, aquela tristeza de coisa que é verdade, mas dói. Bati na porta 3 vezes, do jeito combinado desde sempre. 2 rápidos, 1 pausado. E ela abriu antes que minha mão voltasse ao lado do corpo. Dona Filó tinha 80 e poucos anos, que ela mesma já tinha perdido a conta, cabelo branco preso num coque baixo, avental de chita desbotado, os olhos mais alertas que os de muita gente de 30. Era pequena, seca, com aquela secura de planta do cerrado que parece morta por fora, e por dentro tem raiz que chega até a água. Ela me olhou da cabeça aos pés.
Olhou para o facão. Olhou para o vulto dos meus filhos dormindo atrás dela na sala. Eu sabia que você vinha, ela disse. Os meninos estão bem? Dormindo há horas. Ela abriu a porta mais. Entra. Eu entrei. A casa cheirava a erva doce e a madeira velha e a fumaça de fogão a lenha. Aquele cheiro que é quase abraço quando você está com frio e com medo. Tinha uma chaleira no fogo, uma lamparina na mesa e do lado da lamparina, como se tivesse sido colocado ali de propósito para me receber, um copo de chá já servido. Eu olhei para o chá, olhei para ela. Senta, ela disse. Sentei. Tirei o embrulho de couro de dentro da blusa e coloquei na mesa entre nós, como se fosse assunto que precisava de testemunha. Dona Filó olhou para o embrulho sem tocar. Depois olhou para mim. Você achou, ela disse. Não foi surpresa, foi reconhecimento. Eu travei. Você sabia? Ela ficou quieta por um momento. Se levantou, foi até o fogão, mexeu em alguma coisa que não precisava ser mexida, com aquela demora de quem está organizando o que vai dizer antes de dizer. Seu sogro me contou, ela disse de costas para mim, pouco antes de morrer. José Aurélio era homem que não guardava coisa sozinho quando ficava pesada demais. Ela parou. Me contou sobre a cabana, sobre o registro. Disse que estava esperando o Zé crescer mais, ficar mais firme, para passar a história para ele. Ela se virou. Mas aí José Aurélio morreu antes. Eu fiquei olhando para ela. E você não contou para o Zé. Não foi acusação. Eu não tinha energia para acusação. Era constatação apenas. Ela voltou para a cadeira. Sentou pesada com aquela lentidão de corpo que carrega anos. Contei, ela disse. Meu coração parou. Contei para o Zé quando ele tinha uns 20 e poucos anos. Pouco depois que vocês casaram. Ela olhou para as mãos no colo. Ele foi lá, na cabana. Procurou. Não achou. Disse que o pai devia ter exagerado. Que era história de homem velho. Uma pausa. Você conhecia o Zé. Quando ele decidia que algo era de um jeito, era difícil mover. Eu conhecia o Zé. Conhecia demais. Aquela teimosia mansa dele que parecia rio de planície, sem pressa, sem barulho, mas que ia para onde decidia ir e não voltava. Ele foi lá e não achou porque não sabia onde procurar. Eu disse, é o que eu acho. A caixa estava dentro da parede. Precisava raspar o barro. O Zé não ia raspar parede de casa alheia. Ela disse, com aquele toque de afeto e tristeza misturados, que é o jeito que a gente fala dos mortos que amou. Não era do feitio dele. Não era mesmo. O Zé tinha respeito pelas coisas dos outros, de um jeito que às vezes me frustrava em vida, e agora me partia de saudade. Fiquei olhando para o embrulho na mesa. Por que você não foi ao cartório você mesma, todos esses anos? Dona Filó me olhou. Porque não era minha história para contar. Ela disse simplesmente. Era da família de José Aurélio. Uma pausa. E por que sozinha, velha? Sem documento, sem dinheiro para advogado. Ela fez um gesto de mão aberta. Aquele gesto que diz, você sabe como é melhor do que qualquer palavra. Ia servir de quê? Ia ser engolida. O Braga tinha dinheiro, tinha gente, tinha cartório no bolso. Sem prova nas mãos era história de louca velha. Eu entendi. Entendi demais. Mas agora você tem a prova, ela disse. Olhou para o embrulho, olhou para mim. E agora você tem uma razão que o Zé não tinha. No qual razão? Ela me olhou por um momento longo, com aqueles olhos que tinham visto muita coisa e aprendido a ler o que estava embaixo do que aparecia. Você não tem mais nada a perder, ela disse. Não com crueldade. Com uma precisão de parteira, de mulher que passou a vida recebendo coisa nova no mundo e sabia que nascimento doía. Zé tinha medo de arriscar porque tinha você, tinha os filhos, tinha o que construiu. Você perdeu tudo isso, e quando perde tudo, o medo fica menor. Eu pensei nisso, quando perde tudo, o medo fica menor. Era verdade, e era uma das verdades mais tristes e mais libertadoras que eu já tinha ouvido ao mesmo tempo. Tem um homem,
Dona Filó disse, levantando de novo, indo até um canto da sala onde tinha uma gaveta de madeira que ela abriu com a chave que carregava no pescoço. Advogado, não daqui, de Juazeiro. Chama Marcos Vidal. Ela tirou um papel dobrado, velho, com aquela dobra de papel que ficou dobrado por muito tempo. Ele trabalha com terra, com direito de posse, já derrubou o fazendeiro maior que Braga. Eu olhei para o papel. Como você tem esse contato? Porque eu esperava. Ela disse simplesmente. Sabia que algum dia ia precisar. Não sabia quando. Não sabia quem ia trazer. Ela me olhou. Mas sabia que ia ser mulher. Peguei o papel. Tinha um número de telefone escrito à mão e um endereço. Ele vai me ajudar sem dinheiro? Você tem escritura de 1931, documento de cartório, prova de fraude cometida pela família Braga há 3 gerações. Ela fechou a gaveta. Ele vai se interessar. Eu segurei o papel. Segurei o embrulho de couro. E olhei para a Dona Filó, aquela mulher pequena e seca e duradoura como planta de cerrado, que tinha guardado um segredo por décadas, esperando a hora certa, que tinha feito aquilo com a paciência de quem sabe que a hora certa existe e que forçar antes é estragar, que tinha esperado por mim sem me conhecer. Por que você confia em mim? Eu perguntei, porque precisava perguntar. Porque não entendia porque alguém confiaria em mim, que era viúva, que era pobre, que tinha chegado àquela cabana com 3 filhos e meio quilo de feijão. Dona Filó me olhou com aquela expressão que eu mais tarde aprendi a chamar de reconhecimento. Quando alguém te vê de verdade, não o que aparece, não o que falta, mas o que você é por baixo de tudo. Porque você ficou, ela disse. Tanta gente teria ido embora, aceitado o não, baixado a cabeça. Você ficou. Ficou na cabana, ficou na terra, ficou de pé na frente do Braga sem tremer. Uma pausa. E por que você cheira igual ao Zé? Eu não esperava a última parte. A pedra dentro do meu peito, aquela pedra que tinha começado a se mexer na noite anterior, se moveu mais um pouco. Não chorei, não ali, não naquele momento, mas senti. Descansa um pouco. Dona Filó disse, com aquele tom que não era sugestão. De manhã cedo você vai pegar o ônibus na estrada. Juazeiro são 3 horas. Ela foi até o fogão, apagou a lamparina menor, ficou com a maior. Os meninos ficam aqui comigo. Filó, Ana já sabe cuidar dos irmãos melhor do que muita adulta, ela disse. E eu cuido de Ana. Vai, Maria. Eu fui dormir no colchão que ela pôs no chão da salinha, com meus filhos do lado, o embrulho de couro embaixo da cabeça como travesseiro, o facão do Zé ao alcance da mão, e dormi. Do jeito que não dormia fazia semanas. Fundo, pesado, real. De manhã, Ana acordou antes de mim. Quando abri os olhos, ela estava sentada do meu lado, as pernas cruzadas, me olhando com aquela expressão de quem ficou acordado, esperando sem querer, parecer que estava esperando. Você vai embora? Ela disse. Vou a Juazeiro. Volto amanhã. Por quê? Para buscar alguém que vai nos ajudar a ficar na terra. Ela ficou processando. O homem do papel da Dona Filó? Eu olhei para ela. Você ouviu? Ouvi um pouco. Ela disse sem vergonha. Aquela honestidade direta dela que era do Zé, era igualzinho o Zé. É seguro? Não sei, eu disse, porque não ia mentir para ela. Ela era velha demais para mentira e nova demais para merecer. Mas é o que tem. Ela ficou quieta. Depois, eu tomo conta deles. Eu sei que toma. E Dona Filó é brava, mas é boa. É. E se o Braga vier aqui? Eu olhei para minha filha, para os 11 anos que ela carregava com aquela seriedade, para o que eu ia colocar naqueles ombros que já carregavam mais do que deviam. O Braga não vai atrás de criança, eu disse. Não com o Ministério Público podendo ser acionado. Agora que ele sabe que eu sei, ele vai ter cuidado. Era verdade pela metade. Braga era calculista. Calculista não faz movimento que cria problema maior do que o que resolve. Criar problema com criança em casa de velha conhecida era risco demais, testemunha demais. Ana me olhou como se soubesse que era verdade pela metade, mas não perguntou mais. Me abraçou de novo,
rápido, apertado, aquele abraço dela que era o Zé, e era ela, e era a nossa família toda comprimida num segundo. E foi acordar os irmãos para o café. O ônibus para Juazeiro passava às 6h30 na estrada principal. Eu cheguei na beira da estrada de terra às 6h20, com o embrulho de couro dentro de uma sacola de pano pendurada no ombro, o papel com o endereço do advogado no bolso e na outra mão, porque Dona Filó tinha insistido com aquela teimosia de quem não acelta, não. Uma marmita com beiju e queijo coalho embrulhada em pano de prato. Fiquei esperando na beira da estrada. O sol já batia, mas ainda com aquela temperatura do começo da manhã, que é a melhor hora do sertão, quando o calor ainda não decidiu ser crueldade e a luz é dourada e lateral e faz a caatinga parecer pintada. O ônibus chegou com 15 minutos de atraso, barulhento e solavancante como sempre, com aquela pintura desbotada e o motorista que eu conhecia de vista, seu Tião, que dirigia aquela linha fazia 20 anos e cumprimentava todo mundo pelo nome como se o ônibus fosse sala de estar. Dona Maria! Ele me olhou com aquela mistura de respeito e curiosidade de quem sabe que viúva andando sozinha às 6 da manhã tem história. Vai para onde? Juazeiro. Ele não perguntou mais nada. Cobrou a passagem, eu paguei com o dinheiro que Dona Filó tinha insistido em me dar. Não é favor. É empréstimo. Você me paga quando puder. Agora sobe. E entrei. O ônibus estava meio cheio. Trabalhadores, uma senhora com galinha viva numa caixa de papelão, 2 rapazes com mochila, uma mãe com um bebê no colo. Eu me sentei perto da janela. Coloquei a sacola no colo, e enquanto o ônibus saía da estrada de terra e ganhava o asfalto, e a paisagem começava a passar, a caatinga aberta, as serras ao fundo, o céu daquele azul específico do Nordeste que não existe em outro lugar do mundo, eu tirei o embrulho de couro e segurei com as 2 mãos. Pensei no Zé. Pensei no sogro que eu não tinha conhecido direito. José Aurélio, homem que guardou um segredo dentro de uma parede e morreu antes de poder entregar. Pensei em Firmino Tavares, que escreveu uma carta para o filho em 1938, dizendo que a verdade não apodrece igual à mentira, e estava certo, estava completamente certo, porque a verdade tinha ficado ali dentro daquela parede por 80 anos, esperando alguém de coração limpo. Pensei em Dona Filó, guardando um papel com o nome de advogado numa gaveta por décadas, esperando sem saber quem ia chegar. Tinha uma cadeia ali, uma cadeia de mulheres e homens que não desistiram, que guardaram, que esperaram, que passaram adiante. E agora eu era o elo seguinte. O ônibus pegou velocidade, a janela tremia levemente. E eu olhei para a paisagem passando e senti, pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde o enterro do Zé, talvez pela primeira vez na vida, uma coisa que eu demorei um momento para reconhecer porque estava desacostumada. Esperança. Não a esperança ingênua de quem não sabe o tamanho do problema, não a esperança de criança que acha que basta querer, mas a esperança dura, trabalhada, de quem olhou para o tamanho do problema, sentiu o peso dele e decidiu andar assim mesmo. Essa esperança é diferente. Essa esperança não abandona. Marcos Vidal tinha um escritório pequeno no 2º andar de um sobrado no centro de Juazeiro, com uma placa de metal na porta que já tinha sido bonita e o tempo tinha desbotado. Dr. Marcos Vidal, direito agrário e fundiário. E uma recepcionista jovem que me olhou da cabeça aos pés, com aquela expressão rápida de quem avalia se você tem dinheiro para advogado, e concluiu que não. Você tem hora marcada? Ela perguntou. Não, doutor. Marcos está muito ocupado hoje. Diz para ele que é sobre uma escritura de 1931 com irregularidade registrada em cartório. Eu disse. Lembrei do que Dona Filó tinha dito. Diz que envolve a família Braga. A recepcionista me olhou. Foi até a porta do fundo. Bateu. Entrou. Voltou em menos de 2 minutos. Pode entrar. Marcos Vidal tinha uns 45 anos.
Óculos de armação grossa, gravata afrouxada, aquele tipo de cansaço de quem trabalha muito e dorme pouco porque escolheu o tipo de trabalho que não deixa dormir sossegado. Tinha pilhas de processo na mesa, post-its nas paredes, um mapa fundiário do estado pregado atrás da cadeira. Ele me olhou quando eu entrei. Olhou para a sacola de pano. Olhou para mim de novo. Senta. Ele disse com voz sem cerimônia que era o tipo de voz que eu preferia. Sentei. Coloquei a sacola na mesa. Tirei o embrulho de couro. Ele olhou. Posso? Ele perguntou. Eu empurrei o embrulho em direção a ele. Ele abriu devagar, com aquele cuidado específico de pessoa acostumada a lidar com documento antigo. Pegou o primeiro papel. Leu. Pegou o segundo. Leu mais devagar. Pegou a carta de Firmino Tavares para o filho Ernesto e ficou parado por um tempo que eu não contei, mas foi longo. O escritório estava quieto. Lá fora, o barulho de juazeiro, buzina, conversa, o pregão de um vendedor ambulante. Dentro, só o som de papel velho sendo virado por mãos cuidadosas. Quando ele terminou, colocou tudo de volta no embrulho. Se recostou na cadeira. Tirou os óculos. Me olhou por cima da mesa com aqueles olhos cansados que de repente não pareciam tão cansados. Onde você achou isso? Eu contei. Tudo. A cabana, as paredes, o Coronel Braga, a noite com o querosene, o fósforo, os filhos na casa de Dona Filó. Contei com aquela objetividade de quem já passou do momento de sentir e chegou no momento de informar. Ele ouvia sem interromper, só anotando às vezes, com aquela capacidade de advogado de ouvir história complicada e organizar enquanto ouve. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um momento. A escritura é real, ele disse. Já vi documento assim antes. Esse tabelião de 1931 era conhecido por trabalho limpo. Ele olhou para o embrulho. E a de 1938... a que o Benedito Braga usou para registrar a terra em nome dele, eu já suspeitava que tinha irregularidade. Já tive cliente que tentou questionar antes. Pausa. Não conseguiu porque não tinha prova. E agora tem, eu disse. Ele me olhou. Agora tem, ele disse. Mas precisa entender que isso não é rápido. Braga vai contestar. Vai contratar o melhor escritório do estado. Vai tentar invalidar o documento por idade, por cadeia dominial, por tudo que puder. Lhe juntou as mãos na mesa. Pode demorar anos. Eu olhei para ele. Doutor Marcos, eu disse. Eu morei 20 anos em terra que não era minha sem saber. Meu marido trabalhou essa terra a vida inteira sem saber que parte dela era dele. Meu sogro morreu com esse peso. Pausa. Anos eu tenho. Ele me olhou por um momento. Depois, pela primeira vez desde que eu tinha entrado, sorriu. Não o sorriso de canto de boca do Coronel Braga. Um sorriso real. Vou precisar de declaração sua por escrito. Vou precisar de tudo que você se lembra sobre onde achou, quando, como. Vou acionar o cartório de 1931 para verificação de registro original. E vou entrar com medida cautelar ainda essa semana para impedir qualquer movimento do Braga sobre a área enquanto o processo corre. Ele pegou uma caneta. Quanto à questão financeira, não tenho como pagar agora, eu disse. Direto, sem rodeio. Tenho ouro. Moedas antigas da Caixa. Não sei quanto vale. Ele piscou. Moedas de quando? 1924. Ele ficou quieto por um segundo. Traz as moedas da próxima vez, ele disse. Mas olha, nesse tipo de caso, terra, fraude histórica, família com poder político, tem honorários de êxito. Você paga quando ganhar. Eu olhei para ele. Por que você ia arriscar isso? Ele me olhou de volta. E disse uma coisa que ficou comigo para sempre, que eu repeti para meus filhos anos depois, que escrevi no papel e colei na parede da minha casa quando finalmente tive parede que era minha. Porque tem casos que a gente não pega por dinheiro, ele disse. Pega porque é o tipo de injustiça que não deixa dormir. E eu já tenho muito tempo que não durmo direito por causa dos Braga desse mundo. Voltei a pegar o ônibus às 5 da tarde. No caminho de volta, com Juazeiro sumindo pela janela traseira e a Caatinga abrindo na frente,
eu fiz uma coisa que não fazia desde antes do Zé morrer. Comi. Abri a marmita da Dona Filó, o beiju ainda mole no meio, o queijo coalho firme e salgado, e comi com aquela fome real de quem esteve sem fome por semanas. Não porque não estava com fome, mas porque tristeza profunda faz comida perder o gosto, faz o ato de comer parecer detalhe irrelevante quando o mundo está desabando. A comida tinha gosto de beiju de Dona Filó, que era diferente de todo o beiju do mundo, porque ela colocava um pouco de manteiga de garrafa antes de dobrar, aquele segredo pequeno que fazia toda a diferença. Tinha gosto de amanhã, e eu comi tudo. Olhei pela janela para a caatinga que passava, aquela vegetação que o mundo inteiro chama de seca e árida e pobre, e que quem conhece de verdade sabe que é exatamente o contrário. É a vegetação mais resistente que existe, que guarda água onde parece não ter, que floresce em época que ninguém espera, que quando a chuva vem, explode de verde de um jeito que parece milagre, mas é só a natureza cumprindo o que sempre soube fazer. Eu olhei para a caatinga e me reconheci. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me deu tristeza, me deu orgulho. Fim do capítulo 5. O capítulo 6, o capítulo final, a transformação, a vitória e a mensagem, está pronto. É só pedir. Continue 12, Ibero 4, capítulo 6. A terra que sempre foi nossa. A justiça não chegou de uma vez. Ela nunca chega de uma vez. Chega como chuva no sertão. Você espera tanto tempo que começa a achar que não vai mais vir, que o céu secou por dentro igual a terra, que a promessa de água era só ilusão de quem está com muita sede. E então começa. Primeiro, uma garoa fina, que você quase não acredita. Depois mais ainda, até que um dia você está de pé na chuva encharcada e rindo sem querer, porque o corpo lembrou antes da cabeça que isso era possível. Foi assim. A medida cautelar que o Dr. Marcos entrou na primeira semana impediu qualquer movimentação do Coronel Braga sobre a área da cabana, enquanto o processo corria. Eu soube disso por ligação, na casa de Dona Filó, no único telefone que tinha por quilômetros, um aparelho de parede verde musgo que ela atendia como se fosse visita importante, com cerimônia. Tá garantido por enquanto, Marcos disse. Mas prepare-se. Ele vai reagir. Reagiu. Na semana seguinte, o advogado do Coronel Braga, um homem de cidade grande com processo impresso em papel brilhante e argumento enrolado em palavras grandes, entrou com contestação tentando invalidar a escritura de 1931 por suposta irregularidade na cadeia de transmissão do imóvel. 2 meses depois, Marcos respondeu com laudo de perito grafotécnico confirmando a autenticidade da assinatura de Cipriano Alves Barros e do tabelião da época. O coronel mandou o filho Rodrigo me encontrar na estrada um dia, quando eu voltava do mercadinho com os meninos. Rodrigo parou o carro, desceu, ficou parado na beirada da estrada com aquela postura de homem que está acostumado a intimidar e está confuso porque não está funcionando. Minha família pode fazer sua vida muito difícil por aqui, ele disse. Eu olhei para ele. Olhei para o Pedro do meu lado, que tinha crescido um palmo desde tudo isso começar, e estava me olhando com aquele olhar de menino que está aprendendo em tempo real o que é ser homem ou não ser. Já foi, eu disse para Rodrigo. E eu ainda estou aqui. Entrei no caminho de volta para a cabana, sem olhar para trás. Ouvi o carro do Rodrigo ficar parado por um momento. Depois, o som do motor sumindo na estrada. Naqueles meses, eu trabalhei, porque processo corre, mas filho come todo dia. Comecei lavando roupa para 3 famílias da região. Acordo feito por Dona Filó, que tinha rede de conhecimento construída em 80 anos de existência e usava esse conhecimento como recurso, como patrimônio, com aquela generosidade calculada de quem sabe que ajuda dada com sabedoria multiplica, e ajuda dada sem critério se perde. Depois, quando o Dr. Marcos conseguiu que eu permanecesse oficialmente na cabana durante o processo, eu plantei.
A terra ao redor da cabana era seca, mas não era morta. Terra morta não existe no sertão. Existe terra com sede, terra esperando, terra que dorme e acorda quando alguém tem paciência de ficar. Eu tinha paciência. Plantei feijão de corda primeiro, porque feijão de corda aguenta a seca melhor do que a maioria das coisas vivas que eu conheço. Depois milho. Depois uma horta pequena nos fundos, com coentro e cebolinha e um pé de pimenta que o Zé sempre quis ter e nunca teve. Eu plantei por ele, naquele jeito silencioso de homenagem que não precisa de cerimônia. Ana me ajudava de manhã antes da escola. Pedro me ajudava de tarde. Lucas ficava perto, ainda pequeno demais para trabalho, mas grande o suficiente para companhia. E companhia tem valor que não se mede em produtividade. Aos domingos, Dona Filó vinha. Sentava na cadeira, na frente da cabana, avental de chita, coque branco, chá na mão, e ficava olhando a horta com aquela expressão de quem vê coisa certa acontecendo no lugar certo. Não falava muito nesses domingos, mas a presença dela era um tipo de linguagem que eu aprendi a ler. O processo durou 1 ano e 8 meses. Não 2 anos, como Marcos tinha previsto. 1 ano e 8 meses, porque o perito do cartório encontrou nos arquivos originais municipais o registro duplicado, a escritura de 1931 de José Aurélio Carvalho, e arquivado do lado a tentativa frustrada de Benedito Braga de incluir aquela faixa de terra no processo de 1938. Tentativa que havia sido negada pelo tabelião da época. O mesmo tabelião que o cunhado de Benedito Braga tinha no bolso para a propriedade principal, mas que naquela faixa específica, por alguma razão que nunca ficou completamente clara, tinha se recusado a assinar. Talvez tivesse limite, talvez soubesse que aquela parte não era para ser tocada. Talvez fosse simplesmente um homem que teve um momento de decência num dia específico, e esse momento de decência durou 80 anos dentro de um arquivo. Às vezes é assim que a história funciona. Um momento de decência de um homem que morreu faz muito tempo sendo o fio que salva a vida de gente que nem tinha nascido ainda quando ele segurou a caneta e disse não. A sentença chegou numa terça-feira de setembro. Marcos ligou às 8 da manhã. Eu estava no quintal, com as mãos no feijão, colhendo a segunda safra, aquela satisfação física e real de puxar vagem da planta que você mesmo colocou na terra e regou e esperou. Maria, ele disse. E o jeito que ele disse meu nome me disse antes de qualquer outra palavra. Ganhou. Eu não disse nada. Fiquei parada com a vagem na mão. Os 200 alqueires são seus. A sentença reconhece a escritura de 1931 como legítima, reconhece José Aurélio Carvalho como proprietário original e, por sucessão, reconhece você e seus filhos como herdeiros legítimos. Uma pausa. O Braga pode recorrer. Provavelmente vai recorrer, mas a cautelar se mantém. Você continua na terra e a tendência... Marcos, eu interrompi. Sim, obrigada. Silêncio de 1 segundo. Você fez o trabalho difícil, ele disse. Eu só usei o papel que você achou. Desliguei. Fiquei parada no quintal por um momento longo, com a vagem na mão, o sol da manhã de setembro batendo de lado, o feijão na planta, a cabana atrás de mim, a terra em volta. Aquela terra específica que tinha sido do Cipriano, que tinha sido do Firmino, que tinha sido do José Aurélio, que tinha sido do Zé sem ele saber, que tinha chegado em mim pelo caminho mais longo e mais difícil que poderia ter chegado. Abaixei, coloquei a mão espalmada no chão, igual a primeira vez que eu tinha feito aquilo, ajoelhada no chão da cabana na madrugada, com a escritura nas mãos, mas dessa vez, sem medo, sem pedra no peito, sem o peso de não saber se ia aguentar. A terra estava morna embaixo da minha palma, aquela mornura de terra de manhã que absorveu o frio da noite e está esperando o sol fazer o resto. Zé, eu disse baixinho, para a terra, para o ar, para onde quer que ele estivesse. Era sua o tempo todo. A vagem que eu tinha na mão estava firme e cheia. Boa colheita. O coronel Antônio Braga recorreu.
Claro que recorreu. Homem assim não aceita perder na primeira instância. Não aceita perder em nenhuma instância, na verdade. Mas a diferença é que na primeira vez que perde, ainda tem o recurso. E quando o recurso acaba, tem que aceitar que perdeu. E aceitar que perdeu para a viúva de trabalhador rural em cabana que ele mesmo cedeu como ato de deboche. Isso era do tipo de perda que não tem tamanho que caiba. O recurso durou mais 8 meses e foi negado. Eu soube pela rádio local, porque o caso tinha virado notícia. Não grande, não jornal de televisão, mas aquela notícia de interior que todo mundo comenta no mercadinho e na missa e na fila do banco. Aquela notícia que tem sabor específico de coisa que as pessoas precisavam ver acontecer para acreditar que podia acontecer. Viúva garante propriedade de 200 alqueires com escritura de 1931 encontrada em parede de cabana. A manchete era assim. Eu li no jornal de papel que seu Tião, o motorista do ônibus, me trouxe dobrado com aquele orgulho de quem entregou coisa importante. "Tô aqui desde o começo", ele disse, como se eu precisasse saber que ele tinha testemunhado. Eu deixei ele ter aquilo. Todo mundo precisa de um pedaço da história de alguém, às vezes. No dia em que o processo transitou em julgado, quando acabou de vez, quando não tinha mais recurso, quando a terra passou oficialmente para o meu nome e o nome dos meus filhos no cartório, eu fiz uma coisa que tinha planejado fazia meses. Fui até o túmulo do Zé. Era fim de tarde, aquele laranja pesado do sertão que eu tinha aprendido a não mais ver como castigo, mas como característica. O sertão tem esse laranja, tem esse calor, tem essa secura, e isso não é punição. É simplesmente o que o sertão é, e o sertão é lindo e é duro e é real da mesma forma que tudo que vale a pena é lindo e duro e real. O túmulo era simples. Uma cruz de madeira que eu tinha feito com as próprias mãos, porque na pressa do enterro não tinha dado para fazer direito. Com o tempo, eu tinha pintado de branco e colocado o nome dele em letras que Ana tinha desenhado com aquela capricho de filha que queria que ficasse bonito. José Carvalho, homem de bem. Aquilo era o que Ana tinha escrito, e eu não ia mudar, porque era tudo o que precisava dizer. Sentei na beira do túmulo, tirei da sacola o documento. A escritura em nome de José Aurélio Carvalho, o original, que Marcos tinha conseguido que ficasse comigo em cópia certificada, enquanto o original ia para o arquivo do tribunal. Eu tinha a cópia. Coloquei no colo. "Seu pai comprou essa terra, Zé", eu disse, baixinho como se ele estivesse sentado do meu lado. "Comprou direito, pagou, registrou, e alguém tentou roubar e quase conseguiu. E você não soube, e eu não soube, e a gente viveu a vida inteira sem saber que tinha chão." Pausa. Mas a terra guardou, a cabana guardou, ficou esperando. Eu dobrei o documento devagar. "Seus filhos têm chão agora, Zé. Seus filhos têm terra com nome. E eu vou cuidar disso até não poder mais. E quando eu não puder mais, vai ser a Ana. E quando a Ana não puder mais, vai ser os filhos da Ana. E isso vai ficar." Eu coloquei a mão na cruz de madeira, porque a verdade não apodrece igual a mentira. Um homem que eu nunca conheci escreveu isso 80 anos atrás, e estava certo. Fiquei assim até o sol terminar de descer, até o laranja virar roxo e o roxo virar azul escuro, e as primeiras estrelas aparecerem naquele céu de interior que é mais cheio de estrela do que qualquer outro céu que existe. Depois me levantei. Sacudi a poeira da saia e fui para casa. A cabana eu reformei aos poucos. Com o dinheiro das moedas antigas, que valeram mais do que eu esperava, o Dr. Marcos conhecia um colecionador em Salvador que ficou quase sem fala quando viu as peças de 1924. Mais o que juntei em 2 anos de lavagem de roupa e 2 anos de colheita vendida na feira, eu troquei o telhado de palha por telha de barro. Reboquei as paredes por fora. Fiz um quarto para cada filho. Não grande, não luxo, mas quarto, com porta, com janela, com aquela dignidade específica de espaço que é seu, que você pode fechar quando quer, que não precisa dividir se não quiser.
Ana escolheu tinta amarela para o quarto dela. Amarelo forte, solar, daquele que você olha e ele olha de volta. Eu não disse nada. Comprei a tinta. Na parede da sala eu coloquei 3 coisas. Um espelho pequeno de moldura de madeira que tinha sido da minha mãe. A foto do Zé no dia do casamento. Terno alugado. Sorriso que não cabia no rosto. E uma folha de papel escrita à mão com a letra que aprendi na escola até o 5º ano. Torta, mas legível. Minha letra, que eu nunca tive vergonha depois que aprendi que letra torta, que diz coisa certa, é melhor que letra bonita que mente. Na folha, eu escrevi a frase de Firmino Tavares. A verdade não apodrece igual a mentira. Embaixo, acrescentei uma linha minha. E mulher que perdeu tudo, não fica fraca. Fica perigosa. O coronel Antônio Braga morreu 2 anos depois do fim do processo. Coração, disseram, igual ao Zé, mas diferente de tudo que o Zé foi. O filho Rodrigo assumiu a fazenda principal, a parte que era legítima, a parte que sobrou depois que os 200 alqueires voltaram para mim. Não sei o que ele fez com aquilo, não acompanhei, não era mais assunto meu. O dito, o caboclo seco que ficava de vigia, me encontrou na feira uns 3 meses depois que o processo acabou. Estava diferente. Menor, de alguma forma, como gente fica quando o poder de quem mandava neles vai embora. Ele ficou parado na minha frente por 1 segundo. Não tinha escolha, Dona Maria. Ele disse, você sabe como é. Eu olhei para ele. Eu sabia como era. Sabia muito bem como era ser pequeno demais para dizer não para quem manda. Sabia o peso daquilo, o custo daquilo, aquela humilhação específica de engolir porque não tem opção. Sei, eu disse, e fui embora. Não era perdão completo, não era raiva guardada. Era aquele ponto do meio que a vida ensina quando você madura de verdade, que a maioria das pessoas que faz coisa errada não é monstro, é gente com medo e sem opção percebida. E isso não torna o erro menor, mas torna o ódio dispensável. Ódio pesava. Eu já tinha carregado peso suficiente. Dona Filó morreu no inverno do 3º ano. Morreu como viveu, sem alarde, sem drama. Acordou numa manhã e simplesmente não acordou mais, com aquela dignidade de quem decidiu sair antes que o corpo pedisse demais. Eu fui a primeira a chegar quando a vizinha deu o aviso. Fiquei de mão dada com ela por um tempo, já fria, já em paz, com aquela expressão que os mortos às vezes têm de quem terminou uma tarefa e pode descansar. Ela não tinha filhos, tinha deixado um papel com o nome de um sobrinho distante em Petrolina para os pertences. Mas tinha deixado também, na gaveta com a chave do pescoço dela, que eu encontrei porque ela uma vez me mostrou onde ficava, um gesto que eu só entendi naquele momento. Um papel dobrado com o meu nome na frente. Abri. Era uma carta curta, letra de quem aprendeu a escrever antes que a escola tivesse método e ensinou a si mesmo o resto. Maria, você não precisava de mim. Você precisava de alguém que acreditasse que você conseguia. E às vezes isso é a mesma coisa que ajudar. Cuida dos seus filhos, cuida da terra. E quando aparecer uma mulher na sua frente com aquele olhar de quem está carregando coisa pesada demais, você vai reconhecer porque você teve esse olhar. Para, escuta, passa adiante o que você recebeu. É assim que a corrente não quebra. Filó, dobrei a carta, guardei no bolso do avental e sentei do lado dela mais um pouco, em silêncio, com aquele silêncio de despedida que não precisa de palavra, porque a pessoa que foi já sabe tudo o que você queria dizer. Hoje eu estou de pé na varanda da minha casa, porque é minha, tem escritura, tem nome, tem chão com raiz. Com o café que eu mesmo plantei na área nova que abri no 2º ano, café que o Zé sempre quis tentar, e eu tentei por ele, e deu certo, como as coisas dão certo quando você planta com intenção e rega com trabalho. O sol está nascendo, aquele laranja que eu aprendi a amar. Ana tem 18 anos agora e está estudando para o Enem, quer ser advogada. Ela mesma disse, depois de tudo o que aconteceu, com aquela decisão direta dela que é do Zé e é dela. Quero ser do tipo que ajuda gente como a gente. Eu ouvi aquilo.
e precisei virar o rosto para ela não ver o que aconteceu nos meus olhos. Pedro tem 15, alto igual ao pai, com aquela mesma teimosia mansa de rio de planície que vai para onde decide e não volta. Está aprendendo a mexer com a terra de um jeito que me orgulha toda vez que eu vejo. Não porque eu mandei, mas porque ele quis. Porque sentiu que era dele, que essa terra é a extensão de algo que está dentro dele também. Lucas tem 12, curioso, falante, cheio de perguntas sobre tudo. Perguntou uma vez, sem cerimônia de criança que não sabe que a pergunta é grande. Mãe, você teve medo de verdade naquela noite com o fósforo? Eu pensei. Tive, eu disse. E fez mesmo assim? E fiz mesmo assim. Ele ficou pensando. É isso então, ele disse. Coragem não é não ter medo, é fazer mesmo com medo. 12 anos. Às vezes eu acho que filho ensina mais do que aprende. Tem coisas que eu carrego ainda. Não vou mentir dizendo que sarei de tudo, que o Zé não faz falta, que não tem noite que eu deito, e o lado da cama ainda parece grande demais. Tem. Vai ter sempre. Algumas perdas não fecham, elas só mudam de tamanho. Ficam menores não porque doem menos, mas porque você fica maior ao redor delas, e a proporção muda, e um dia você percebe que está carregando a saudade sem que ela carregue você. Ainda engulo o choro às vezes. Ainda acordo às 3 da manhã com o peito pesado às vezes. Ainda tenho dias que a pedra volta. Mas a pedra não para o mundo mais. A pedra eu carrego e continuo andando. Porque aprendi que não é a ausência de peso que define quem a gente é. É o que a gente faz com ele. O que eu aprendi, eu quero passar adiante. Não porque sou mais forte do que ninguém. Não sou. Sou mulher que teve medo toda hora e fez assim mesmo toda hora. E a diferença entre essas duas coisas, ter medo e fazer assim mesmo, é exatamente o que separa quem para de quem continua. Aprendi que silêncio pode ser arma quando usado com intenção. Que observar antes de reagir não é fraqueza, é estratégia. Que o corpo cansado aguenta mais do que o corpo pensa que aguenta quando há razão suficiente para aguentar. Aprendi que humilhação só tem o tamanho que você empresta a ela. Que o Coronel Braga podia me tirar da casa, podia me mandar para a cabana abandonada, podia me olhar de cima com aquele sorriso de canto de boca. Mas não podia me tirar o que eu era. Não existe riqueza nem poder, nem caminhão com homem no estribo que consegue tirar de você aquilo que você é por dentro, a não ser que você deixe. Aprendi que ajuda vem de onde a gente não espera, e vem para quem está de pé quando ela chega. Porque Dona Filó estava esperando há décadas, mas estava esperando alguém que chegasse caminhando, não alguém que chegasse rastejando. Aprendi que filho te ensina coragem sem querer. Que olhar nos olhos de criança com fome é o combustível mais eficiente que existe. Que amor de mãe não é emoção, é decisão, é ação, é levantar do chão quando o joelho está doendo e o coração está partido, e fazer o café porque tem filho que acorda com fome. Aprendi que a terra guarda o que é seu, que a verdade guarda o que é certo. Que o tempo não apaga o que foi feito com intenção boa, nem a escritura de José Aurélio na parede, nem a carta de Firmino para o filho, nem o papel de Dona Filó na gaveta com a chave no pescoço. As coisas certas ficam, mesmo quando tudo parece que vai embora. Mesmo quando o último grão de arroz cai no chão e você fica olhando para ele de joelhos e sente vontade de parar. Mesmo assim, fica. O sol terminou de nascer. O café está pronto. A terra está lá, estendida na minha frente, aquele vermelho tijolo do sertão que é cor de resistência, que é cor de raiz, que é cor de tudo que fica quando o que é falso vai embora. Eu coloco as mãos na madeira da varanda, olho para tudo isso que é meu, que sempre foi meu, que só precisava que alguém ficasse para encontrar. E penso no Zé, naquele terno alugado, naquele sorriso que não cabia no rosto. E penso em Firmino Tavares, que escreveu uma carta para o filho em 1938, acreditando que a verdade resistiria. E penso em Dona Filó, que esperou décadas com um papel dobrado numa gaveta, porque sabia que ia aparecer alguém.
E penso em todas as mulheres que vieram antes de mim e não tiveram o papel na parede, não tiveram o advogado, não tiveram a sentença favorável, mas ficaram assim mesmo, mas plantaram assim mesmo, mas passaram adiante assim mesmo. E são elas, essas mulheres sem nome em livro nenhum, que fizeram o chão que eu estou pisando hoje. Eu estou aqui por causa delas, meus filhos estão aqui por causa de mim, e os filhos dos filhos deles vão estar aqui por causa de todos nós. É assim que a corrente não quebra, é assim que a terra fica, é assim que a gente fica. Meu nome é Maria, sou viúva, sou mãe, sou filha de quem ficou antes de mim. Sou a terra que me recebeu de volta, e não fui destruída, fui encontrada. Fim.